Olá pessoal, meu nome é Tago Salvador, eu sou advogado. Eu gostaria de falar com vocês sobre rescisão de contrato de trabalho. De acordo com as novas normas trabalhistas, será que a sua rescisão de contrato de trabalho foi feita de forma correta? Assista o vídeo até o final que eu vou dar algumas dicas do que deve ser analisado na hora de fazer a homologação da rescisão de contrato de trabalho. Três pontos importantes que eu gostaria de frisar em relação às datas da rescisão, o recebimento e as ressalvas. Em relação às datas, o empregado deve se atentar às datas de demissão e às datas de aviso prévio. Porque, caso o empregador não faça o pagamento dessa rescisão no prazo de 10 dias, contados da data do último dia efetivamente trabalhado, ele terá direito a uma indenização igual à remuneração que ele teria de um mês. Ou seja, contado da data que está na rescisão ali, a data de demissão constante na rescisão, ele tem um prazo de 10 dias. Caso ele não faça isso, o empregado pode exigir essa indenização. Por isso é importante analisar essa data, porque caso esteja errado essa data aí e o empregado assine a rescisão, vai ficar difícil depois de provar que a rescisão foi feita de forma incorreta. Outro ponto importante de analisar é o recebimento. O empregado deve assinar a rescisão aquilo que ele efetivamente, dando quitação àquilo que ele efetivamente recebeu. Se tiver um valor a maior na rescisão lá, por exemplo, R$ 5.000 para ele receber, e ele efetivamente vai recebendo apenas R$ 3.000, ele não deve aceitar, não deve assinar essa rescisão normalmente, né? E aí a gente entra num outro ponto, que seria em relação às ressalvas. O empregado, ele, nesse caso, por exemplo, ele pode receber esses R$ 3.000, mas ele deve fazer uma ressalva. Na rescisão existe um campo específico para esse tipo de ressalva, mas pode ser feito em qualquer lugar também, caso a empresa tenha utilizado um formulário diferente. Nessa ressalva ele deve colocar o que ele efetivamente recebeu, ele deve escrever ali de próprio punho: recebi nessa data, coloca a data certinho, apenas o valor de R$ 3.000, e ele assina, e essa ressalva também deve ser feita em todas as vias da rescisão, né? Em relação a essas ressalvas, o empregado, toda vez que achar que alguma coisa não está legal na rescisão, ele pode colocar uma ressalva. Por exemplo, se ele considerar que o valor de 13º não está correto, ou valor de férias, ele pode colocar que não concorda com o valor que está constante na rescisão referente ao 13º. Aí ele coloca a data e assina em todas as vias da rescisão. Isso vai facilitar numa possível reclamatória trabalhista ou numa revisão também desse contrato de trabalho. Fica aí algumas dicas para aqueles que têm algumas dúvidas em relação à homologação e que não quer ter prejuízos em relação a esse ato processual.